conseguir ver vocês aí. Então, pessoal, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo. Gostaria, então, de apresentar o Darlan Gusso, né, o Dr. Darlan. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Passo Fundo. Se eu estiver errado, me corrija, tá? Tudo certo. Possui mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela PUC-RS. Ele possui experiência em modelos animais, comportamento, bioquímica, fisiologia, toxicologia e mecanismos envolvidos na sinalização da dor. Ministra cursos sobre o uso de modelos animais e sua aplicação, sobre a aplicação científica do zebrafish, execução de experimentos, coleta e análise de material, plotagem de dados e análise estatística. Ele foi pós-doutorando júnior no PPG da Bioquímica, aqui na URGS, e atualmente ele é pós-doc da Unidade de Imunorregulação, a plataforma Zebrafish, Laboratório de Toxinologia Aplicada no Instituto Butantan, em São Paulo. Acho que está certo. Certíssimo. Então tá, eu passo a palavra para ti, já te agradeço de antemão pela tua disponibilidade, né, pelo convite, e por ter aceitado o nosso convite, e passo a palavra para ti. Perfeito. Boa tarde a todos, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o Eduardo pelo convite, agradecer a todos que vão assistir agora essa apresentação. Basicamente, hoje escolhemos um tema um pouco, um tanto novo, né, digamos assim, porque ele foi descoberto nos últimos 25 anos, o inflamassoma. A gente vai falar um pouco sobre o inflamassoma e quais são os mecanismos de ativação e o papel que o inflamassoma tem na resposta imune. Eu vou começar abordando alguns tópicos sobre o inflamassoma e no final eu vou passar para vocês uma prévia do que eu estou executando aqui no Instituto Butantan relacionado ao inflamassoma. Caso alguém queira interromper, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, estou disponível. Bom, o complexo inflamassoma é um complexo multiproteico que é essencial na resposta imune inata dos animais. Além de células imunes como macrófagos, neutrófilos e dendríticas, também ele é expresso em células que são epiteliais e endoteliais. Então, é uma defesa completa do organismo, né? Os principais inflamassomas que estão envolvidos na resposta imune inata são o NALP3, né, que é o NLRP3, que é a NOD proteína 3, o NLRC4, né, que é o receptor tipo NOD contendo um domínio de CARD, né, de ligação, e também tem o AIM2, que é a ausência em melanoma do tipo 2. Então, basicamente, esses são os três principais inflamassomas que estão implicados na resposta imune inata dos animais. Dentre eles, algumas diferenças que eu vou tentar abordar com vocês agora, algumas peculiaridades de cada um deles. Bom, primeiramente eu quero falar um pouco sobre o inflamassoma NALP3, né, que é o mais comum, é o que mais atua, digamos assim, na defesa contra patógenos ou contra dano celular. Primeiramente, então, nessa imagem a gente pode observar que há uma estimulação por meio de um patógeno, de um LPS, de uma bactéria, que ativa os receptores, principalmente o Toll-like 4, né? E ele desencadeia, então, uma informação geral para que haja a liberação do NALP, né? Uma molécula NALP, a procaspase e a pro-IL-1-beta. Então, todas essas moléculas saem do núcleo da célula, fazem um caminho para que o inflamassoma seja ativado. Então, esse caminho é constituído pelo quê? Bom, basicamente, o NALP3 vai, junto com a ASC, formando um complexo, vai complexando, né? As mitocôndrias liberam cardiolipina, também há um efluxo de potássio, há um influxo de cálcio, juntamente com as catepsinas, todo esse mecanismo aqui forma o complexo multiproteico inflamassoma, NALP3, né, nesse caso. Mas qual a finalidade desse multicomplexo inflamassoma? Basicamente é para ativar as procaspases. Ele faz a procaspase 1 ou a procaspase alfa ou beta virarem caspases. E essas caspases clivam, então, a pró-interleucina 1 beta para que ela seja ativada, né, em interleucina 1 beta e possa fazer o papel dela na imunidade inata. Qual que seria o papel dela? Basicamente, após ativada a interleucina 1 beta, então, ela tem um caminho a seguir, que é sair pelos poros de gazermina, principalmente a gazermina D, e sinalizar outras células que está tendo uma infecção local nesse tecido. Além disso, a gazermina, ela causa a piroptose da célula, ou seja, ela abre um canal na célula para que a célula elimine todo o composto interno, né, como se fosse uma morte celular
não é preparada, é uma morte celular iniciada, né? Tipo, ela inicia uma morte celular e libera todos os compostos internos da célula para que haja uma ativação parácrina do inflamassoma. Então, aqui, basicamente, abordamos o inflamassoma NALP3 e a gente pode ver que, além de patógenos, né, outras moléculas podem também ativar o inflamassoma, inclusive o ATP. Né? O ATP, quando ela libera o ATP pelos poros da gasdermina, causa uma ativação do inflamassoma em células que estão próximas a essa célula. Então, é um meio de sinalizar que há uma infecção, que há um dano celular ou algo do tipo. Além disso, ocorre também as espécies ativas de oxigênio. Né? Então, essas espécies ativas de oxigênio, elas, quando em contato com a célula, também são capazes de ativar o inflamassoma, como um mecanismo de defesa. Bom, além do inflamassoma NALP3, a gente pode abordar sobre o NLRC4, né, que é um inflamassoma que detecta padrões moleculares, né, e patógenos como componentes bacterianos e começa a montagem do inflamassoma. Então, basicamente, nesse modelo de inflamassoma, tem o NAIP, né, que ele conhece, então, esse padrão molecular, ou esse componente bacteriano, ele sinaliza para o NLRC4, né, começa a atrair o NLRC4. Você pode ver aqui, por exemplo, que houve uma interação com a flagelina ou com T3SS, né, das bactérias, que junto com o NAIP, ela se liga e começa a recrutar as moléculas inativas do NLRC4, né? E vai formando complexos, atraindo mais e mais moléculas, até que chega um momento que ela forma esse complexo de inflamassoma aqui, NLRC4. Para quê? Para ativar a caspase 1, para causar a piroptose igual ao NALP3 e também para fazer a maturação das interleucinas, principalmente a IL-1-beta, para que ela faça toda a função dela como uma molécula pró-inflamatória. Além do NALP3 e do NLRC4, temos também um outro tipo de inflamassoma, né? Esse inflamassoma aqui é o AIM2. Ele é um inflamassoma que detecta DNA de dupla fita intracelular. Então, basicamente, quando há ocorrência de um despejamento de DNA na célula, ou até mesmo quando ele reconhece que uma célula vizinha, ou uma célula do mesmo, por exemplo, um macrófago, ele entrou em piroptose, ele liberou material genético, esse outro macrófago é capaz de detectar, né, esse DNA dupla fita e fazer, então, uma nova ativação do inflamassoma. Né? Da mesma forma, então, do que os outros inflamassomas, esse aqui, ele recruta essa proteína adaptadora, né, que é a ASCII, para ativar a procaspase, fazer com que ela vire uma caspase, para que, então, ela clive a pro-IL-1-beta e também a pro-IL-18, em IL-1-beta e IL-18, as quais vão sair pelos canais, né, principalmente pelos receptores, pelos canais de gasdermina, e vão atrair novas células, vão sinalizar que está tendo um dano celular aí. Além disso, né, num outro momento, ele é capaz de causar a piroptose, né, que seria a morte celular induzida. Além desse panorama geral que a gente assistiu aqui agora nos 3 modelos de inflamassoma, a gente pode citar que, por exemplo, não é sempre que a célula causa a piroptose. A piroptose depende de como a molécula que fez a estimulação, pode ser ela uma bactéria, um vírus, um DNA, pode ser um ATP, como que ela foi entregue para essa célula. Se ela foi entregue na membrana celular, normalmente ocorre, então, a piroptose. Porém, em alguns casos onde a entrega é interna, que o DNA ou a bactéria basicamente entra por um fagossoma ou algo assim, ela acaba não causando a piroptose. Ela tenta preservar essa célula ao máximo, né? Bom, e aí que tá. A gente comentou 3 modelos de inflamassoma, NALP3, NLRC4 e também o AIM2, cada um atuando de uma maneira. Né? Um detecta bactérias, outro detecta LPS, por exemplo, e outro detecta DNA de dupla fita. No entanto, o inflamassoma tem 2 formas de ativação. Tem a forma canônica e a forma não canônica. Ou seja, a forma canônica, qual que é a forma canônica? A forma canônica é aquela onde há um reconhecimento dessa molécula, que pode ser um dano ou pode ser um patógeno, né? Faz toda a ativação, aquele mecanismo que eu havia citado para vocês, libera as pró-interleucinas as proteínas de adaptação, como a ASCII e a procaspase, né? E a partir da ativação, o inflamassoma se forma e causa aquela via de liberação da interleucina 1 beta, né?
No entanto, quando a célula percebe, quando ela entende que está tendo um problema que necessita urgentemente uma correção, ela causa uma ativação pela via não canônica, né? Que seria a via da caspase 11 e não da caspase 1. Ou seja, quando há a apresentação desse antígeno, né, pelo receptor, a caspase 11 ativa a caspase 1, a qual vai maturar a interleucina 1 beta. E além disso, ela vai fazer imediatamente uma piroptose. Ela vai causar a morte celular. Quando ela faz esse mecanismo aqui na forma não canônica, e ela libera esse componente da célula, ela pode ativar a forma canônica. Ou seja, a forma não canônica, resposta rápida, onde precisa, naquele momento, fazer uma intervenção na célula, e também pode seguir para ativar outras células pela forma canônica, para elas já estarem preparadas e que há um dano celular ocorrendo próximo dessa infecção, né, desse estímulo. Além disso, vamos pensar assim, ó, o inflamassoma tem a forma canônica e não canônica, né, mas também tem os sinais, tem o primeiro sinal e o segundo sinal. O que diferencia o primeiro sinal do inflamassoma do segundo sinal? Basicamente é o seguinte, a parte de prime, né, que é a parte de você estimular a célula com algum patógeno ou com alguma molécula, essa parte denominada prime, ela vai fazer todo aquele mecanismo, né? No entanto, para ativar o inflamassoma, ela precisa de um outro mecanismo, que é a parte do desequilíbrio osmótico, né? Que ocorre, como que ocorre? Através do ATP, né? Causa uma ligação no P2X7, o qual vai liberar o potássio, vai fazer a mobilização com cálcio, e essa mobilização vai ser o segundo sinal a qual vai ativar o inflamassoma. Além disso, ocorre uma coisa muito comum nos inflamassomas, né, no segundo sinal ou no sinal de ativação, é liberar espécies reativas de oxigênio. O inflamassoma é capaz de liberar espécies reativas de oxigênio como um sinal ativador de inflamassoma. Então, dessa maneira, a gente pode falar que, por exemplo, o inflamassoma está envolvido em diversas formas de inflamação. No momento que você está em contato um pouco mais direto com compostos que causem, então, essas espécies reativas de oxigênio, como ar poluído, etc., constantemente vamos ter o inflamassoma ativado. Então, é uma coisa que participa de diversas maneiras do nosso organismo. Outra maneira que acontece muito comum é por exemplo, se a gente for falar aqui sobre as alergias intestinais. Basicamente, tu tem alergia a algum composto intestinal, tu constantemente vai ativando inflamassoma, e esse mecanismo aqui de piroptose, né, que causa a morte celular, essa liberação de todos esses compostos aqui, vai ativando novas células, e vai ativando novas células, fica um fluxo contínuo de ativação do inflamassoma, o que gera uma alergia, né, uma reação alérgica muito mais intensa. E, além disso, recruta diversos outros tipos de células, né? Como a gente falou da liberação da IL-1 beta, quando ela está ativada e ela sai da célula, ela recruta diversas outras células como um meio de, então, tentar prevenir uma possível infecção ou um estímulo. Então, é um assunto muito interessante nessa parte do inflamassoma. E como eu sou da área do zebrafish, eu quero trazer para vocês um pouco, alguns insights assim, sobre qual que é o papel do zebrafish em estudar o inflamassoma, né, e qual que é a importância dele, e também se ele está próximo ou não de outras espécies, como nos humanos, né? Por exemplo, a gente pode observar que essa célula, né, do humano, ela 17 dias pós fertilizar, é equivalente a 30 horas do zebrafish. Ou seja, um zebrafish com 30 horas é equivalente a um humano com 23 dias pós fertilização. Então, outra coisa que acontece muito comum é a parte da imunidade inata, né? Por exemplo, aqui a gente pode observar que nos humanos, até os 23 dias, a única imunidade que prevalece é a imunidade inata. No zebrafish, ele fica com essa imunidade inata até a terceira semana. E após isso, então, começa a imunidade adaptativa. Então, basicamente, olhando por esse panorama aqui, né, com as diferenças entre humano e zebrafish, ele é um modelo ideal para estudar a inflamação. Ele responde muito bem e tem algumas peculiaridades que eu vou abordar com vocês agora nos próximos slides, que mesmo ele não tendo algumas moléculas que compõem a inflamassoma igual ou similar ao ser humano ou aos mamíferos, né, ele tem outras vias que foram sendo desenvolvidas ao longo da evolução que fazem um papel muito similar às vias dos mamíferos. Como, por exemplo, aqui, ó, mamíferos
tem o NALP3, o NLRC4 e o AIM2. Perfeito. Então, são 3 vias já muito conhecidas de resposta ao inflamassoma. O zebrafish, por exemplo, não tem o NLRC4. Daí a pergunta que fica é, mas como, se ele não tem o NLRC4, como é que ele responde, né, frente a esses estímulos, principalmente considerando que ele é um animal que fica a maior parte do tempo não, o tempo total na água, né, que é um ambiente totalmente contaminado. Então, foi observado que ele não tendo o NLRC4, ele responde através da via do GBP4, né? Então aqui a gente pode observar um modelo de imagem, onde a gente faz a depressão da ASC, né, que é a proteína adaptadora, que faz a junção do NALP3 com o complexo, faz a formação do complexo. Na ausência dela, após um estímulo, né, um prime, não observa-se a formação do complexo nas imagens. Não podemos observar. No entanto, na presença da ASC após o estímulo, a gente pode observar que há uma complexação aqui do inflamassoma, demonstrando que o GBP4 é responsável por atuar na via do NLRC4. Por quê? Eles chegaram a essa conclusão. Porque o mesmo patógeno, ou o mesmo composto que atua ativando a via NLRC4 dos mamíferos, também ativa a via do GBP4 do zebrafish. Então, ele tem mecanismos, embora diferentes, com atuação muito similar aos mamíferos. Além disso, outra maneira é o AIM2, né? O AIM2 no zebrafish também é ausente. No entanto, quando ele entra em contato com algum tipo de DNA, né, na célula, pode ser interno ou externo, ele utiliza o cGAS, né, ou a via Sting, para fazer com que ative esse inflamassoma. E o inflamassoma, daí, após ativado na via do Sting, ele forma o NALP3. Então, basicamente, apesar de ser diferente o como ele é ativado, o final é ativar o NALP3 e fazer a clivagem, né, da pró-interleucina 1-beta em interleucina 1-beta. Então, basicamente, ele é muito similar aos humanos ou aos mamíferos, né? A gente pode observar aqui, ó, após a exposição do DNA, né, causa uma mobilização do ATP, ativa, então, o Sting, que está na membrana nuclear, né, e, então, ativa o inflamassoma. Então, apesar de serem espécies diferentes, vias de defesa são muito similares. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, fique à vontade, por favor. Bom, então, agora a gente pode falar sobre o como foi descoberto, então, todas essas vias de ativação da inflamação no zebrafish. Por exemplo, a partir de 2013, né, já vai fazer aí 11 anos que o genoma do zebrafish foi sequenciado. Então, a gente pode observar que há um grupo com mais de 400 proteínas do tipo NLR, no GNB32. Então, todas essas proteínas aqui têm uma função na imunidade inata do zebrafish. Além disso, ele tem algumas coisas conservadas, né, como a ASC, né, que ativa a inflamassoma, muito similar aos humanos. Esse grupo de NLRC, ele é exclusivo de peixes teleósteos, não encontra-se em outras espécies. Tem o NLRA também, que é um ortólogo do NOD, né, que é similar aos humanos. O NLRB também é um ortólogo do NALP3 e NALP6. E uma coisa que chama atenção é que, assim, ó, a caspase A do zebrafish é igual a caspase 1 de humanos. E a caspase B do zebrafish é igual a caspase 11 de ratos, né, de camundongos. Então, ele se alinha muito bem com outras espécies animais. Então, apesar do rato, né, e do humano terem uma inflamação com algumas diferenças, o zebrafish consegue representar os dois modelos com as caspases, né? Então, basicamente, foi demonstrado que é o modelo ideal para isso. Além disso, tem diversos outros componentes, né? Por exemplo, tem a caspase C também no zebrafish, que também tem uma via de atuação, no entanto, não é conservada com os humanos, né? E os NLRC3 também são um mecanismo de defesa não muito utilizado pelas células do zebrafish, porém eles têm algum papel como suporte, né, em caso de algum dano celular ou alguma apresentação de antígeno, infecção, algo que possa causar algum tipo de perigo, né.
E aqui, então, eles demonstraram que no zebrafish, né, o NALP3 e a ASCII fazem uma colocalização, né? Por exemplo, a gente pode observar que sozinho o NALP3 está aqui, sozinha a ASCII também está aqui. No entanto, quando tu faz um estímulo, eles se colocalizam e a cor ficando, por exemplo, laranja, né, que é a mistura do verde com o vermelho, indicou que há então ativação da inflamação após um estímulo, né, com um patógeno que é muito similar aos mamíferos, né? Então, basicamente, ele tem uma resposta super conservada, né, com outras espécies. Basicamente, então, esse slide, na verdade, eu já acabei falando dele, né? Então, esses aqui são os tipos celulares, né, da imunidade inata, são macrófagos, neutrófilos, dendríticas. Uma coisa diferente que o zebrafish, diferente dos humanos, por exemplo, nós humanos não temos células vivas na pele, né, para atuar numa defesa de frente. A nossa pele é uma barreira, é um órgão imune, né? Porém, a gente não tem células vivas atuando na nossa pele. O zebrafish, diferente dos humanos, ele possui células na pele que são células vivas, né? Então é como se fosse uma barreira, além de uma barreira física, tem uma barreira ativa nas células, né? E ele é muito utilizado principalmente para fazer recapitulação de doenças, né? Infecções ativando o sistema imune. Podem ser utilizados através de diversas vias, né? Pode ser imersão, pode ser injeção, pode ser lavagem, enfim, várias coisas, né? A gente pode observar que tem muitos estudos já demonstrando a injeção na ilha de sangue, na veia caudal, né? No ducto de Cuvier, que é muito interessante, faz uma distribuição muito boa no zebrafish, no cérebro. Saco vitelino, que é o principal, né? A injeção no saco vitelino, que é a principal atualmente. Todos esses patógenos que estão aqui já foram, então, testados no zebrafish, né? No entanto, se a gente for pensar e olhar todos eles aqui, há uma grande diferença em qual inflamassoma é ativado. Por exemplo, vamos pensar aqui nessa Edwardsella tarda. Ela causa uma doença um pouco mais agravante nos peixes, né? Ela basicamente ativa o NLRC4, porém o zebrafish não tem o NLRC4. Então, ele usa uma via que é do GBP4, né? Uma via similar. No entanto, ele não tem uma eficiência tão grande como se fosse comparado a um NLRC4 de um mamífero, por exemplo, mesmo ele tendo essa ativação. Outra coisa acontece muito com a Salmonella typhimurium, né? A Salmonella typhimurium também. Ela não ativa porque no zebrafish ele não tem a IM2, né? Então, basicamente, ele usa outra via, que é o Sting, para tentar controlar essas infecções. Bom, pessoal, essa foi uma introdução básica sobre inflamassoma e eu queria demonstrar para vocês alguns dados do meu projeto, porém eu não fui liberado a mostrar dados nessa apresentação, porque basicamente esse estudo aqui, apesar da minha boa ser FAPESP, esse projeto ele é financiado por uma indústria farmacêutica externa, então eles não permitem que a gente demonstre dados. Mas eu vou contar um pouco da história para vocês sobre como a gente faz o estudo geral aqui, né? E qual que é o efeito dele no inflamassoma. Então, basicamente é o seguinte: avaliação dos mecanismos moleculares de naterina-like que facilitam a ativação do inflamassoma em larvas de zebrafish. Naterina-like é uma coisa que poucas pessoas devem conhecer. Não sei se alguém de vocês conhece, aí por favor se manifeste. Naterina-like, a história dela é a seguinte: tem esse peixe aqui, que é o denominado Thalassophrine naterere, né? É o niquim. Ele é um peixe encontrado no norte do Brasil, norte e nordeste, né? E ele tem glândulas que liberam o veneno. Ou seja, ele fica camuflado na água. E quando um pescador, um banhista vai acessar essa água, acaba pisando em cima do peixe. E quando a pessoa pisa no peixe, retrai um pouco essa membrana e a glândula injeta o veneno, que são as naterinas, né? É uma toxina. Então, basicamente, esse é o mecanismo. Eu quero que vocês prestem atenção agora em como que a gente vai chegar no zebrafish. Esse veneno causa diversos efeitos: dor, edema local, isquemia, parestesia, queimação local, principalmente, e hipotrofia muscular é uma das coisas mais comuns que tem. No entanto, a mais perigosa que tem é a necrose tecidual, como você pode ver essas imagens horríveis aqui, né? Necrose tecidual e a perda da função. Então, o que acontece basicamente é o seguinte: diversas pessoas, pescadores, banhistas, que entraram em contato com esse peixe,
acabaram perdendo um dedo, pé, etc. Então, é uma coisa comum no Nordeste, no Norte, tu chegar lá e ver pescadores que estão sem um dedo, ou que têm uma dificuldade para caminhar por perda de função parcial do pé, etc., causado pelo niquim. No entanto, o que ocorre são subnotificações. Isso dificulta, então, o desenvolvimento de medicamentos, né, de soros que possam combater ou reverter esse efeito do veneno do peixe. Né? Mas o que tem a ver o veneno do peixe com inflamassoma? Bom, o que tem a ver? As natrinas é uma família de proteínas que foi encontrada nas glândulas do veneno do peixe, né? Ou seja, é a toxina do talassofrine naterere. Então, o grupo da Mônica Lopes, aqui do Instituto Butantan, nos últimos 20 anos, tentou isolar essas moléculas e descreveu como um todo elas como componentes, então, do veneno do peixe niquim, talassofrine naterere. Após descrever, eles descobriram que 4 principais tipos de naterina, a 1, a 2, a 3 e a 4, com diferentes medidas, né, com diferentes funções também. A naterina 1 e a naterina 2 são as que mais estão envolvidas com os acidentes que são causados pelo veneno do peixe. Então, o veneno do peixe foi quantificado e há uma família de proteínas. Porém, o que aconteceu nesse meio tempo? Foi descoberto que essas famílias de naterina também têm genes homólogos em outras espécies, incluindo o zebrafish. Não foram encontrados homólogos em procariotos, protistas, anfíbios ou mamíferos. Nós, mamíferos, não temos. No entanto, essas espécies aqui, aves, plantas, fungos, moscas, o zebrafish tem. Foi demonstrado que o zebrafish expressa 12 tipos de naterina-like. A pergunta que fica é a seguinte: o que tem a ver um peixe que tem um veneno com um peixe que expressa uma via de naterina? O niquim, né, que é o peixe que produz o veneno, tem a naterina nele e ele é utilizado como uma arma de defesa contra predadores, principalmente, contra pessoas que se aproximam dele ou animais, né? E o zebrafish, evolutivamente, usa para outro tipo de defesa, né? Que é a defesa imune inata. Então, essas 12 proteínas do zebrafish fazem parte da defesa imune inata dele. Só para concluir aqui nessa parte. Então, nesse projeto que eu estou envolvido, o objetivo é avaliar onde as naterinas estão atuando no inflamassoma do zebrafish. Então, para isso, estamos fazendo diversos nocautes, né? De várias partes. Primeiro, no nocaute da própria naterina, a gente escolheu uma entre as 12, né? Escolhemos uma entre as 12 para fazer esse nocaute. Além disso, estamos fazendo nocaute de ASCII, nocaute de caspases, estamos expondo ele a patógenos, estamos utilizando compostos que imitam a via nocauteada, foi feito no nocaute. Por exemplo, a gente está utilizando também um composto que ativa a via que foi feito no nocaute do zebrafish. Ou seja, fizemos nocaute para naterina e utilizamos um composto, ou seja, microRNAs, né, RNAs mensageiros, que ativam essa via que foi depletada do zebrafish, para entender aonde que ela está atuando no inflamassoma. Então, para isso, a gente escolheu essa aqui, né, que é a 017212453. Como a gente faz isso? Primeiramente, a gente pega os animais, utiliza o CRISPR para fazer a depleção dessa naterina, daí injeta nos ovos com 0 hora após fertilização, né, até 20 minutos, basicamente, faz a microinjeção. Aqui tem a célula do ovo, deixa eu mostrar aqui. Aqui tem a célula do ovo, e aqui tem a parte onde ele usa para se nutrir, né, nutrientes, né. Ó, foi injetado aqui. Fazem as microinjeções para depletar. Olha, vocês viram que entrou aqui, né, a gente faz a depleção desse gene. E além disso, descobrimos que quando a gente faz a depleção do gene, há um aumento expressivo da mortalidade do zebrafish, né, em torno de 20%,
porém, além disso, causa danos morfológicos bárbaros no zebrafish. Então, essa via aqui da naterina, ou ela está envolvida com inflamassoma e deixa ele carecer de uma defesa contra patógenos que estão residentes na água, né, tornando ele mais vulnerável, ou ela também pode estar envolvida no mecanismo de desenvolvimento do zebrafish. Então, basicamente, a gente decidiu escolher essa naterina porque a partir das 12 que foram feitos uma triagem, né, essa é a que mais causa alterações morfológicas e também efeitos na sobrevivência do zebrafish. Bom, fizemos o CRISPR. O que a gente faz agora? Temos nosso modelo depletado. Passa 24 horas, 48 horas e 72 horas. Então a gente utiliza 3 modelos diferentes. A gente pega as larvas, né? Essa aqui, por exemplo, deve ter por volta de 48 horas. A gente injeta nela patógenos para entender qual que vai ser a resposta do inflamassoma frente a um animal que não tem uma proteína, que é essencial no inflamassoma, mas foi exposto a um patógeno. O que a gente analisa aqui nesse caso? A gente faz essa microinjeção, deixa por 2 horas, que é o tempo suficiente para ativar o inflamassoma, coleta essas larvas para avaliar, então, a atividade das caspases, né, proteínas, através do Western blotting, para ver se está tendo a expressão ou não das proteínas. E os dados são muito interessantes. Pena que eu não posso ficar abordando muito isso com vocês aqui e também não posso mostrar. Mas assim, ó, sendo positivo, até ano que vem teremos alguma resposta e talvez até o artigo já submetido para uma publicação. Então aqui a gente injeta, né, patógenos na larva por 48 horas. Ó, injetou aí. Isso aqui é o suficiente para causar um estímulo em 2 horas e ativar todo o complexo inflamassoma se ele é capaz de ser ativado na depleção do nosso nocaute, né, com a remoção do gene específico. Pessoal, infelizmente, como eu não posso demonstrar dados para vocês, eu fico aberto a perguntas para que a gente possa discutir, eu possa esclarecer qualquer dúvida que surgir nesse momento. Fiquei triste, na verdade, porque eu queria tentar mostrar os blockchains, como é que estão, tipo, qual que é a resposta que está tendo, né? Mas aí, infelizmente, eu não pude fazer isso. Muito obrigado a todos, agradeço a oportunidade novamente, Eduardo, e fico aberto a perguntas. Obrigado, Darlan, pela apresentação, pelo trabalho bem bonito, né? Uhum. Você apresentou. A gente, então, deixa um espaço para perguntas, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta, né? Alguma curiosidade, que você possa responder também, né? Porque eu acho que também tem toda a questão de ser um trabalho que está em desenvolvimento, né? Que não pode dar muitas... eu só fiquei assim, na verdade, o teu trabalho, então, seria mais investigar o papel dessas proteínas e a homologia que tem no zebrafish, né? Isso, na As verdade, naterinas. as naterinas. A gente concluiu já que as naterinas têm um efeito no inflamassoma, que sem Tá. elas o inflamassoma não ativa. Agora, o meu projeto busca o local, o sítio exato de ativação do inflamassoma que a proteína atua. Ou seja, Certo. eu vou descrever a cascata na qual ela atua. Pode ser como uma ASC, pode ser como uma procaspase, entendeu? Então a gente vai, o projeto, o objetivo é esse. Interessante. Além disso, eu queria só falar, por exemplo, quando a gente pensa em interleucinas, né? Interleucina 1 beta, interleucina IL-18, etc., a gente faz um estudo, igual eu fiz, por exemplo, no mestrado, doutorado, a gente não sabe o potencial que uma interleucina 1 beta tem e o quanto ela pode trazer de dados para a gente, entendeu? Então é bom ficar atento nessa questão que dá para descrever inúmeras situações, inclusive em doenças já neurodegenerativas, né? Está sendo muito atrelado ao inflamassoma também, né? Ao efeito do inflamassoma em doenças neurodegenerativas como Alzheimer, etc. E infecções no geral, inflamações, aquelas doenças de autoimune, por exemplo, que causam artrite, artrose, etc. Também tem muita relação com o inflamassoma. Esse peixe que causa esses acidentes, né, que produz, essa resposta, então, é essencialmente inflamatória, né, que causa na pessoa que recebe o veneno, né? Isso. Causa até, eu acho que necrose, né, porque ela perde membro, né?
É uma Sim. resposta bem séria, bem grave. É uma resposta muito intensa e rápida. Em 5 dias, a pessoa já está com o membro dela com problemas de locomoção, né? Por exemplo, tá com o dedo, não consegue movimentar mais, porque, como é que eu posso explicar? Ela atua muito intensamente no tecido. Sim. É uma toxina bem potente, né? Potente. E se for pensar, por exemplo, na questão das notificações, né? Claro, não é... São pescadores e banhistas que se infectam, que entram em contato com esse peixe, por exemplo. No entanto, as notificações são baixas, e aí acaba que até o Butantan tem uma molécula pronta, um soro pronto para isso, né? Desenvolvido pela doutora Mônica. Porém, como são muito baixas as notificações, não tem por que o Ministério da Saúde botar a produzir um soro para 9 pessoas por ano, por exemplo, né? Eu acho errado, na verdade, que seria interessante ter, pelo menos, nem que fosse uma pessoa, né? Mas, esse é o ponto principal. Sim, essa até era a pergunta que eu ia fazer, assim, qual é o protocolo de tratamento, né? Porque realmente a resposta é bem rápida. Sim. O protocolo é bem paliativo, na verdade, né? São só questões paliativas, utilizando água gelada, anti-inflamatório, tentar isolar o local onde foi entrado em contato com o peixe no momento, né? Então, basicamente isso. Puxa, mas que bom que tem um soro, né? Que pode ser É, produzido. sim. Bom, pessoal, não sei se alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa, porque nesse caso, então, a gente não quer mais tomar o teu tempo, né? A gente sabe Sim. que também... Eu já queria até agradecer em nome do PPGCF, né, pela tua disponibilidade, né, dentro da agenda para poder palestrar para a gente, né, falar sobre o seu trabalho, né, muito interessante e bom trabalho. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Eduardo, novamente. Obrigado às pessoas que estão nos assistindo aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Darlan Gusso, se alguém quiser me procurar por algum motivo, fiquem à vontade. Muito obrigado. Até E a tu próxima. ministras, desculpa, tu ministras também alguns cursos sobre manejo de zebrafish, né? Basicamente, tipo, quando eu não tinha iniciado o pós-doc aqui, eu fiz várias vezes apresentações de curso sobre manejo de zebrafish, né? No Sim. entanto, agora que eu estou vinculado aqui ao Instituto, eu só faço a apresentação de cursos, ou curso teórico e prático, quando é solicitado pelo Instituto, que inclusive foi semana passada um deles, né? Ah, legal. E Também, deixar só um aviso aqui, pessoal, a plataforma do Instituto Butantan, apesar de ele ser um instituto de pesquisa, ele é também uma escola Butantan. Então tem diversos cursos que eles oferecem, tanto teórico quanto prático, com inscrição gratuita para quem quiser partes mais práticas. Por exemplo, esses dias aí tinha um curso de CRISPR. Era a semana toda CRISPR teórico e prático. Então é uma baita oportunidade de forma gratuita para quem quiser se aprimorar, né? Bom buscar isso. aí, já fica a dica. Então tá, muito obrigado, Isso aí. Darlan. Até a próxima, bom trabalho. Até a próxima. Tudo de bom. Bom trabalho. Boa noite, pessoal. Até o próximo seminário semana que vem.